dia. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a FNQ pelos 25 anos que está completando neste ano de 2016, saudar o presidente Jairo Martins, agradecer o espaço que está sendo franqueado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. É sempre bastante incômodo estar à frente de uma palestra magna. Nós colocamos nomes pomposos, né, nesses eventos e ninguém pensa na pressão que acaba recaindo sobre quem tem a responsabilidade de tocar a apresentação. Minha ambição é bem mais modesta. Espero não aborrecê-los demais, né, nessas próximas 30, 40 minutos. A minha intenção aqui é refletir com vocês um pouco sobre alguns dos desafios que estão postos para a gestão pública, em particular, mas com a expectativa de que boa parte das nossas discussões possa também ser aplicável à gestão em um ambiente corporativo, empresarial, que eu acho que é o propósito da FNQ, né? Trabalhar para que o país possa atingir um grau de excelência, de competitividade, um ambiente propício para os seus negócios e também para os serviços que são oferecidos à população. Quero estender os cumprimentos também a todos os conselheiros, conselheiras da Fundação Nacional da Qualidade, saudar a presença nesta edição dos membros do GEM, né, nossos companheiros que vêm de outros países, dar as boas-vindas ao Brasil, dizer da nossa satisfação de poder contar com a presença de todos os senhores e de todas as senhoras nesta edição. Eu, infelizmente, não trago apenas boas notícias, né? Acho que a minha responsabilidade é fazer uma reflexão que seja autêntica, verdadeira, que possa refletir de forma adequada ao momento pelo qual passamos. Em alguns momentos terei que citar algumas dificuldades do país, mas a gestão ela trará sempre esta sombra, né, junto de si. A responsabilidade de melhorar o país, porque nós temos recursos formidáveis, mas muitas vezes usamos de forma ineficiente os recursos que estão à nossa disposição. Bom, vamos ver se eu consigo, então, cumprir aqui o meu propósito. Começo com os dados do relatório de competitividade global, que foi apresentado há cerca de 3 semanas pelo Banco Mundial, já na edição 2016-2017. O relatório segue o padrão das edições anteriores em relação à sua metodologia. Eu aqui vou destacar principalmente este gráfico, que tem a seguinte estratégia de leitura. São 12 dimensões, os 12 pilares que compõem o modelo de avaliação do Banco Mundial para aferir o grau de competitividade de cada um dos países. Na edição de 2016, são 136 países avaliados a partir desses 12 pilares. Nós podemos perceber que o Brasil ele tem um bom desempenho ali no pilar número 10, que trata do tamanho do mercado, o que é facilmente compreendido se levarmos em consideração que o próprio mercado interno do Brasil já é um mercado formidável, né? Um conjunto grande de consumidores com acesso a bens de consumo, acesso também à internet, a uma quantidade expressiva de bens que podem ser muito bem inseridos dentro do nosso mercado, mas ainda complementado pela inserção do Brasil no mercado internacional. Nosso país tem uma tradição bastante reconhecida de exportação de commodities, de produtos derivados do agronegócio, mas também produtos com alto valor agregado. Aqui nós temos a presença do representante da Embraer. Acho que a Embraer é sempre o exemplo mais eloquente desta nossa miríade de produtos que podem também atingir os mercados internacionais. O grande problema é que esta variável em que o país vai muito bem, ela acaba sendo anulada pelo mau desempenho em outras variáveis, principalmente a variável instituições, que constitui o primeiro pilar. Então, aqui nós temos já, desde o primeiro momento, a necessidade de fortalecimento das instituições brasileiras, uma pouquíssima
internalização da cultura da inovação. Infelizmente, o nosso país ainda trata a inovação de forma bastante esporádica, episódica, muito a cargo de algumas instituições que se dedicam a isso, mas isso não está introjetado como cultura do nosso país. Então, é a dimensão 12, em que o país também vai mal. E um componente que o país ia muito bem em edições anteriores, e que passou a piorar nos relatórios de 14, de 15 e nesse de 16, que é a terceira dimensão, que trata do ambiente macroeconômico. E aí eu terei que falar um pouco também sobre a situação fiscal do país e a condição um tanto preocupante das contas públicas, não só do governo central, mas principalmente dos governos estaduais. Esta combinação de mau desempenho em ambiente macroeconômico, na pouca cultura de inovação e na fragilidade de algumas instituições, e isso está relatado ali nos principais achados, nós temos ali ao lado os aspectos destacados no próprio relatório, fizeram com que o país piorasse no ranking global. Então, nós estamos numa posição muito longe de ser adequada, 81º, e a primeira má notícia do dia, essa posição já foi muito melhor, e num passado recente. Nós estávamos na 48ª posição 4 anos atrás. Então, o país ele caiu no ranking. O que não quer dizer necessariamente, aqui estamos falando de competitividade, não quer dizer necessariamente que o país tenha piorado em todos esses aspectos. A gente sabe que houve uma piora em ambiente macroeconômico, sim, mas pode sugerir, na verdade, que outros países estão avançando mais rapidamente do que o Brasil, o que, no final das contas, dá na mesma. Nós vamos ficando para trás. Essa é a primeira má notícia. Mas nós vamos ficando para trás num contexto absolutamente inadequado. Pelo seguinte, nós temos, nestes anos 2000, uma mudança radical na percepção de qualidade. Eu tenho falado isso reiteradamente em algumas exposições. Minha última experiência, antes de estar no Ministério do Planejamento, eu estava como presidente da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. E lá a gente fala muito sobre as relações entre o Estado e a sociedade, entre os governos e os cidadãos. Nós não podemos compreender o cidadão de 2016 da mesma forma que o enxergávamos na década de 80 ou na década de 90. O que é para o cidadão qualidade? O que é para o cidadão agilidade? O que é para o cidadão tempestividade? Talvez na década de 80, algo ágil, tempestivo, era aquilo resolvido na mesma semana, no mesmo dia. Para o cidadão hoje, algo tempestivo é aquilo resolvido em tempo real, na palma da mão, na ponta do dedo. E, de preferência, que ele possa fazê-lo no momento mais apropriado do seu dia, em qualquer lugar onde ele esteja, onde ele se encontre, e de uma forma absolutamente intuitiva. Toda essa descrição ela pode ser resumida naquilo que nós chamamos de evolução tecnológica e facilidades proporcionadas pelos novos aplicativos e dispositivos. Estamos não apenas com uma nova geração absolutamente conectada, mesmo nós, adultos, estamos muito mais conectados hoje do que estávamos 15 anos, 20 anos atrás. O mundo se tornou muito pequeno. Nossa condição de interagir com pessoas de diversas partes do mundo é muito maior. E isso tem um rebatimento sobre a nossa avaliação crítica de cada serviço e de cada produto que nós mantemos contato. As pessoas, na década de 70, na década de 80, voltavam da Europa, dos Estados Unidos, e descreviam para nós como eram os serviços públicos de saúde, de transporte, de segurança. Para muitos cidadãos hoje, não é necessária uma descrição. Ele próprio vai lá e faz a experiência de entrar em contato com esses serviços, de modo que, ao chegar de volta ao Brasil, ele olha para o seu serviço público de transporte e faz o juízo de valor, e vê o quão distante nós estamos
de um serviço público de transporte de qualidade. A mesma coisa para a saúde, para a segurança, para a educação e assim por diante. Por isso, o cidadão hoje exige muito mais, e isso é um processo social, natural. Não há que se criticar, achar isso bom ou ruim. Está dado. No mundo inteiro é assim. As manifestações que nós assistimos em junho de 2013 têm esta percepção sociológica na raiz, na origem. O cidadão ele consegue perceber que da porta da casa para dentro houve uma grande evolução, mas ele não consegue enxergar esta mesma evolução da porta da casa para fora. E os governos precisam ter esta clareza. Se não tiverem esta clareza e a condição de se adaptar, e aí eu destaco essa característica da adaptabilidade, que não é algo demandado hoje apenas às empresas, também aos governos, ele terá muita dificuldade de lidar com esta relação de confiança que o presidente Jair falava agora há pouco, que precisa ser resgatada. Todos esses itens que eu citava agora há pouco, eles podem constituir o que nós chamamos de uma agenda do século XXI. Mas há uma questão paradoxal. Há itens basilares que deveriam atender a expectativas elementares da população que ainda não estão completamente equacionados. E isso fica bem retratado quando nós olhamos a Agenda de Desenvolvimento da ONU para 2030, que compõe os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses 17 objetivos combinam demandas e necessidades muito recentes, muito próximas do nosso momento presente. A número 11, por exemplo, que trata de cidades sustentáveis, a número 12, que trata dos padrões de consumo, dos meios de produção, a número 7, que é um imperativo, a busca de energias limpas e ambientalmente sustentáveis, mas também com itens que deveriam compor aquilo que seria uma agenda do século XIX. Por incrível que pareça, acesso à água potável e saneamento ainda é uma questão não resolvida para milhões de pessoas. Da mesma forma, nós não conseguimos avançar na erradicação da pobreza, no combate à fome. Então, toda esta evolução tecnológica a qual me referi agora há pouco, ela não foi capaz, e acho que nem seria esse o propósito dela, de resolver questões que poderiam estar resolvidas há pelo menos 200 anos. Lidar com estas duas agendas é algo extremamente complexo, e é em cima desse desenho, deste cenário, que nós trazemos hoje para debate uma proposta de agenda que retrata alguns desafios que estão postos para a gestão pública, mas que talvez, com as devidas adaptações, poderiam também ser levados para um debate no ambiente empresarial, no ambiente corporativo. Aqui nós temos 3 grandes desafios, 3 macro desafios. O primeiro diz respeito à melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos aos cidadãos e às empresas, que dialoga com aquilo que falávamos agora há pouco, da mudança na percepção dos cidadãos do que é qualidade, do que é tempestividade. Segundo desafio, é preciso que as nossas políticas públicas alcancem os seus objetivos e, de fato, produzam os impactos que dela se esperam. E, principalmente, nós não vivemos um momento de recursos fartos, muito ao contrário disso. Então, é absolutamente fundamental perseguir um aumento na eficiência do gasto. Aqui eu trago a segunda má notícia. Essa não é exatamente uma agenda nova. Essa agenda, da forma como ela está descrita, caberia em qualquer prefeitura municipal. De acordo? Caberia em qualquer governo estadual. Eu diria que caberia em qualquer país. Não seria nem uma agenda puramente do Brasil. Pior do que isso. Esta agenda ela caberia na década de 70, caberia na época do DASP. É quase uma agenda atemporal. E por que isso é uma má notícia? Porque ela não tem nada de trivial. Ela não é fácil de ser alcançada. Ela não depende de uma ideia genial, de um gestor empreendedor. Ela não depende de um fator isolado. O alcance desses objetivos depende de uma concertação
que precisa ser construída entre governo, sociedade, setor produtivo, academia, um conjunto grande de atores, que precisam se apropriar desses problemas como se fossem seus. Recentemente, o Jário escreveu um artigo, na véspera do primeiro turno das eleições municipais, eu tive a oportunidade de ler esse artigo, dizendo que gestão pública é um problema de todo cidadão. Então, se a gestão pública vai mal nos municípios, o cidadão, em alguma medida, tem sua parcela de responsabilidade, porque ele tem que cobrar. Digamos que ele é o cliente nesta relação. Então, é ele quem tem que buscar o melhor serviço possível. Quando saímos de casa, no fim de semana, para irmos a um restaurante, nós saímos imbuídos do propósito de chegar e recebermos o melhor serviço possível, a melhor comida possível, dentro daquilo que o nosso recurso é capaz de prover. E saímos também empoderados para exigir esse direito. E vamos reclamar se a comida vier fria, se a conta vier errada, e assim por diante. Como cidadãos, temos que fazer absolutamente a mesma coisa com a administração pública. Só que tem um problema adicional. Terceiro, agora vou parar por aqui com as más notícias. Última má notícia do dia. Nunca estivemos tão mal das pernas quando o assunto se trata de finanças. Eu trago apenas 2 gráficos. O Ministério do Planejamento é pródigo em levantar esses números, e muita gente diz que o Ministério do Planejamento tem uma vocação alarmista. A gente não precisa ser alarmista nesse momento, nesta quadra em que nós estamos. A situação real, né, das ruas, o desemprego, fechamento de empresas, fala por nós. Mas aqui nós temos que olhar um pouco como o Estado está se posicionando em relação à evolução dos nossos gastos. Este gráfico ele mostra a evolução das despesas primárias da União, aquilo que o Estado necessita para se manter. Os gastos primários da União, folha de pagamento, transferências constitucionais, previdência, enfim, chegaram em 2015 a um patamar de praticamente 20% do PIB. Vamos traduzir isso. Significa que 1/5 de tudo que o país produz, em termos de riquezas, é gasto para manter o Estado. Então, é um Estado que está grande demais, pesado demais, oneroso demais. Nós precisamos necessariamente voltar a um patamar em que a presença do Estado sobre o total de recursos consumidos não seja tão grande. E o dado que, esse sim, preocupa muito e tem sido explorado exaustivamente pela imprensa, é o crescimento da dívida bruta do governo em relação ao PIB. Este percentual, que sempre se manteve mais ou menos estabilizado ali na casa dos 50 e poucos por cento, 53, 54%, de 2014 para frente, ele vem crescendo num ritmo muito impressionante, deve fechar 16, o número que a gente tem de 16 ali ainda é parcial, deve fechar 16, próximo a 70% do PIB. Se nada for feito, em 2023, a dívida pública bruta chegaria a 92% do PIB. E aí nós teríamos uma situação muito parecida com a que viveu a Grécia, que ainda vive a Grécia. Então, quando a gente fala em PEC do teto dos gastos, e aqui eu aproveito para justificar a ausência do ministro Diogo, nesse momento de discussão da PEC do teto, o ministro está completamente envolvido nessa questão, imerso nessa questão. Nós não estamos falando de uma medida que deva ser tomada por um diletantismo, porque não é, ela é impopular. É um remédio amargo, mas é um remédio absolutamente imprescindível, fundamental nesse momento. Nós precisamos sanear as contas do país para termos espaços para realizar os investimentos, porque são os investimentos que dão a melhor taxa de retorno para o país. E aqui eu estou me referindo ao dado global, numa conta que junta estados, municípios e o governo federal. Se eu faço uma conta separada apenas da situação dos estados, o número é muito pior do que esse daqui. Nós temos 6 estados que estão à beira de uma situação de insolvência, né, cuja arrecadação já não é mais suficiente para pagar em dia a folha do funcionalismo público.
nós não podemos permitir que essa situação contamine, né, as demais 19 unidades da federação, embora nós tenhamos, 19 não, 21 unidades da federação, embora nós tenhamos absoluta convicção de que muitas delas já não estão numa situação boa também das contas. Mas esses problemas, eu fiz esse alerta no início, eu não faria apenas uma apresentação de notícias alviçareiras, servem para referendar ainda mais a agenda que nós estamos propondo. Em tempos de fartura de recursos, não apenas as organizações públicas, mas as próprias empresas costumam não dar muita bola para os modelos de gestão. Eles se mostram absolutamente necessários e imprescindíveis em situações como essa, em momentos como esse que nós estamos passando. Esta é a hora de realmente fazermos valer cada centavo que circula nas organizações, no orçamento das famílias e no orçamento dos governos. Então, detalhando um pouco esses 3 desafios que nós trazemos. Por onde a gente imagina que seja possível melhorar a qualidade dos serviços públicos oferecidos ao cidadão? De partida, usando aquilo que hoje está disponível para qualquer pessoa. Os recursos tecnológicos, as ferramentas de tratamento de grandes bases de dados, as ferramentas de georreferenciamento, tudo que nós podemos ter para melhorar a qualidade na tomada de decisão, para dar ao prestador de serviço uma condição mais favorável para executar a sua tarefa, para incrementar a eficiência dos órgãos, né, e das instituições. Isso não significa que a gente tenha que correr atrás dos insumos. Pelo contrário, em termos de tecnologia, de acesso à internet em particular, o Brasil tem números de primeiro mundo. Nós temos 102 milhões de brasileiros e brasileiras que acessam a internet diariamente. A internet, ela tem estado presente nos lares brasileiros a taxas crescentes ininterruptamente. Né? Nós devemos fechar 2016 com mais de 60% dos lares brasileiros com acesso à internet. Esse percentual ele muda de região para região, que é natural, sendo que as regiões onde o crescimento é mais rápido são justamente aquelas que têm os percentuais mais baixos, e a geração que está chegando ao mercado de trabalho, essa geração de 16 a 24 anos, é uma geração absolutamente conectada, plugada. 86% dos nossos adolescentes e jovens usam a internet. Dos que usam, praticamente todos acessam a internet pelo celular. Sentar num computador no trabalho para acessar a internet é um comportamento típico da nossa geração, não da geração dos nossos filhos. Minhas filhas, eu tenho 3 filhas, elas não sentam no computador para acessar a internet. Acessam a internet do celular ou do tablet. E por que isso é importante? Porque ela vai esperar que os problemas reais da vida delas também sejam resolvidos dessa maneira, pelo acesso a um celular ou a um tablet. Mas isso não representa um ganho só para quem usa, representa um ganho muito grande para quem provê o serviço. Nós fizemos um levantamento em 4 países com grande histórico de utilização de serviços públicos digitais. Austrália, Noruega, Reino Unido e Espanha. Nesses 4 países, Canadá, perdão, Espanha eu vou falar à parte. Canadá, Reino Unido, Austrália, Noruega. Nesses 4 países, apurou-se que cada transação de governo, cada serviço, cada atendimento realizado de forma presencial custa, em média, $14, ao passo que a mesma transação realizada pela internet custa 39 centavos de dólar, uma economia de 97%. O custo de uma transação online é 2% do custo de uma transação presencial. Na Espanha, fizeram um estudo de que cada incremento de 1% na digitalização de serviços representa para o Estado uma economia de 40 milhões de dólares.
para os cidadãos e as empresas, uma economia 8,5 vezes maior. E como é que chegam a esses números? Imagina o tempo de um funcionário da sua empresa, que você paga o salário e que ele gasta na fila. Qual é a produção do funcionário no tempo que ele está na fila? Nenhuma, mas você está gastando com ele. Então, isso é um recurso perdido. O seu próprio tempo, que você poderia investir numa atividade produtiva e que você gasta numa fila de atendimento. É em cima dessa percepção que o governo trabalha neste final de ano para lançar o programa que, por enquanto, tem o nome Brasil 100% Digital. Essa não é a primeira experiência do governo com serviços digitais, mas é a primeira vez, eu posso falar isso com alguma segurança, estou no governo há 22 anos, é a primeira vez que eu vejo a administração central do governo, Casa Civil da Presidência da República, o Palácio do Planalto coordenando este processo. Até então, nós tínhamos iniciativas isoladas, desconectadas, alguns órgãos com muita expertise na oferta de serviços digitais e outros órgãos que continuam na idade da pedra. Não quer dizer que no Brasil nós sejamos completamente atrasados em serviços públicos digitais. Pelo contrário, nós temos pelo menos 2 ou 3 serviços que são exemplos para o mundo. O nosso processo de apuração das eleições, por exemplo, é estudado pelo mundo inteiro. E não deixa de causar espanto ainda hoje para nós que se consiga processar o voto de 100 milhões de eleitores em 1h30. É uma coisa formidável. Mas também a Receita Federal ela tem hoje um padrão de desempenho, de eficiência, que também não começou ontem, quer dizer, desde 97 a Receita Federal faz investimentos em tecnologia, e o brasileiro tem aquela característica de deixar tudo para a última hora. Por ano são 27 milhões de declarações de imposto de renda. 19 milhões são entregues no dia 29 de abril e no dia 30 de abril, pois a Receita processa os 19 milhões, ela não, o SERPRO. Mas, enfim, essa estrutura que foi concebida processa quase 20 milhões de declarações em 2 dias. Na aduana, você consegue agora avaliar se a pessoa está trazendo itens acima da cota pelo peso da bagagem, que é medido antes de sair do país e depois que a pessoa retorna. Em agosto, eu estava numa reunião, eu falava com o ministro Padilha, eu falei assim, ministro, o problema, ministro, é que o Brasil é muito bom naquilo que é interesse do Estado e ele é muito ruim naquilo que é interesse do cidadão. Se a gente conseguisse ter na saúde, na educação, na assistência social, o mesmo padrão de desempenho que nós temos no sistema bancário, na arrecadação e na receita, a percepção de qualidade do cidadão em relação ao governo, a confiança dele em relação ao governo seria outra. Isso pressupõe, obviamente, organizar esses serviços de modo que o cidadão, para início de conversa, entre por um único canal para solicitar os serviços que ele necessita. Porque é absolutamente enlouquecedor termos que administrar uma senha, um login e não sei o quê, para cada site, para cada serviço que tem que ser executado. Daqui a pouco nós vamos ter que andar com o computador do lado, só com todas as suas senhas em todos os sites. Então, tem que organizar esta entrada, dar ao cidadão a condição de acompanhar a execução do serviço, de ter transparência, de termos transparência nessa informação e, principalmente, que as informações possam circular. Ninguém é obrigado a fornecer o mesmo dado toda vez que faz o cadastro em um órgão. Inclusive, tem um decreto de 2009 que proíbe órgãos públicos de exigirem do cidadão informações que outros órgãos já tenham. O problema é que a gente não consegue assegurar o cumprimento deste decreto. E o que queremos evitar com isso? Que ainda hoje as pessoas durmam em filas de hospital para receber a senha, não é para ser atendido, para agendar o atendimento. Se é só para agendar o atendimento, podemos usar das ferramentas tecnológicas que nós temos aí. A Secretaria de Gestão também capitaneia uma rede de inovação no Serviço Público Federal, chamada InovaGov. É uma rede que conta não apenas com órgãos do Poder Executivo, mas também com os órgãos de controle, com universidades, organizações da sociedade civil, e é esta rede quem tem produzido as melhores ideias, as melhores soluções para boa parte dos procedimentos que são executados hoje a cargo dos órgãos públicos. E na ENAP,
um pouco antes de eu sair, foi constituído um laboratório de inovação em governo, numa estrutura similar a que o Reino Unido constituiu, a esses países que eu citei agora há pouco, que são os pioneiros no desenvolvimento de soluções digitais. Segundo desafio, assegurar a efetividade e a eficácia das políticas públicas. E aqui, a singeleza do enunciado acaba escondendo um pouco a complexidade da sua execução. É fundamental que nós tenhamos instrumentos adequados para monitorar os programas que são realizados em nível federal, em nível estadual, em nível local. Porque se o recurso é escasso, nós não podemos permitir que ele seja desviado. Nós não podemos permitir que pessoas e grupos que não preenchem os requisitos para acessarem determinado benefício acabem acessando de forma indevida. Nós não podemos permitir que aquele recurso tão caro que seja transferido seja mal utilizado. Inclusive, os exemplos que nós trazemos aqui são das estruturas que o governo tem hoje para avaliação interna, o GES-Pública, que é a aplicação no serviço público do modelo de excelência do MEG que nós temos aqui, da FNQ, e este processo das transferências voluntárias, que são os recursos de convênios firmados entre governo federal e governos estaduais e governos municipais. Eu não vou me ater tanto aos detalhes desta parte das transferências voluntárias, mas eu vou dar um dado para os senhores. De todo o recurso que o governo federal repassa aos estados, 10%, em média, não são executados, acabam devolvidos por inexecução. Aí alguém vai dizer, não, 10% não é um percentual tão ruim assim. O problema é que esses 10% representam 4 bilhões de reais. Então, 10% é um perigo. 1% pode ser muito dinheiro. 10%, neste caso, é uma enormidade de recursos que, na maior parte dos casos, estão associados às funções saúde, saneamento, infraestrutura e assistência social, justamente as áreas mais carentes de recursos e aí onde se desperdiça. Mas por que não são executados? Porque a licitação não deu certo, porque o recurso foi repassado já no final da gestão e o prefeito não quis mais mexer com aquilo. As razões, as desculpas são intermináveis, mas nós não podemos conceber que simplesmente 4 bilhões de reais deixem de ser aplicados nas suas finalidades. De que maneira a gente faz isso? Para início de conversa, mudando completamente a regra de negócio. Aqui a Débora Arocha, diretora do Departamento de Transferências Voluntárias, lá da Secretaria de Gestão, é a responsável por essa área. E a palavra-chave aqui é desburocratização. É burocracia demais. É regra demais. É muito controle de meios e pouco controle de resultados. A gente quer um pouco menos de foco no processo e um pouco mais de foco na chegada. Nós já temos os órgãos de controle que fazem o controle dos meios. Nós, como concedentes, precisamos ter mais compromisso com o resultado final. Então, isso passa pela simplificação de normativos, passa pelo redesenho de processos, passa por ferramentas que permitam a todos os gestores, em todos os níveis, monitorarem o que está acontecendo. Bom, terceiro e último desafio começa a chegar ao final. Aumentar a eficiência do gasto público. Não apenas disciplinando o regime fiscal do país, saneando as contas públicas, mas assegurando que a gente gaste exatamente naquilo que dá retorno para as organizações. Nós, também na Secretaria de Gestão, estamos pensando em novos modelos de contratações, novos modelos de aquisições. Obviamente, não é essa a finalidade principal do Estado, mas nós temos que dar a nossa parcela de contribuição para que o Estado não custe 20% do PIB. Eu vou dar aqui 2 exemplos que são muito prosaicos. O impacto deles no todo é muito pequeno, mas eles servem para ilustrar a situação do princípio que nós estamos perseguindo. A partir do ano que vem, nós vamos eliminar as frotas de veículos nos órgãos da administração direta lá em Brasília. Os ministérios não terão mais frotas. Vamos fazer o quê? Vamos andar de táxi. Estou até com receio do pessoal me apelidar de Angélica lá e tal, mas, enfim, só para esclarecer para os nossos colegas de fora, a Angélica é uma apresentadora de televisão
que na adolescência teve uma música de sucesso e a música falava que ela ia de táxi para encontrar lá a pessoa amada. E aí todo mundo que tem mais de 40 anos conhece essa música. Agora, não apenas a Angélica, mas os servidores públicos do governo federal também vão de táxi, em vez de irem de carro próprio. Por quê? Porque custa 55% menos. Por isso. Qual é o impacto disso no final? 100 milhões de reais ano. Não é tanto dinheiro quando eu olho para o todo, mas 100 milhões é muito dinheiro. E, como eu disse, é o princípio. É a questão da economia pelo princípio. E é isso que promove o resgate da confiança do cidadão. É perceber que o governo está abrindo mão de alguns luxos que não se justificam mais. Eu cheguei aqui hoje de táxi e vou embora para o aeroporto também. Ou seja, não tem que ter um carro aqui me esperando porque estou representando um ministro de Estado. A gente tem que parar com isso. Na Europa, os ministros de Estado andam de metrô. Tá? Talvez um dia nós cheguemos nesse patamar também. Segundo exemplo, lá no bloco A da esplanada tem 3 ministérios instalados. Aí cada ministério faz o seu contrato de limpeza, de vigilância, de conservação, de telefonia. Adivinha? Para um prédio só tem 3 contratos de vigilância. Mas só não tem uma portaria, mas cada órgão faz o seu contrato de... Mas entra todo mundo pelo mesmo lugar, mas cada órgão faz o seu contrato de vigilância. Então, são 3 contratos de vigilância num prédio só. Não dá mais para tolerarmos essas ineficiências, que podem ser pequenas, mas quando eu somo isso em 5.563 municípios, em 27 estados, eu começo a entender por que os estados não conseguem mais pagar as contas dos seus servidores. E o problema principal não é só pagar as contas dos servidores, não. É porque, ao não conseguir pagar a conta do servidor, não sobra recurso, obviamente, para atender a todas as demais expectativas da sociedade. Bom, encerro aqui, meu último slide. Nós vivemos, nos últimos 3 anos, a tempestade perfeita. A junção de crises econômicas, políticas e sociais e institucionais. Todo cientista político diz que você não pode permitir que essas 3 crises aconteçam simultaneamente. Aconteceu. Sobrevivemos. Não foi a primeira, talvez não seja a última. Essa é uma característica do nosso povo. Somos muito resilientes. Temos muita capacidade de resistir a essas intempéries. Mas essas crises não terão servido de muita coisa se não pudermos extrair delas esses desafios e um compromisso absolutamente autêntico de persegui-los, de equacioná-los, porque é só por meio dessas estratégias que nós vamos conseguir o objetivo principal, que é restaurar a confiança do cidadão e das empresas no governo. É isso. Espero não tê-los aborrecido demasiadamente. Presidente Jairo, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Foi um prazer dividir essa manhã com os senhores e com as senhoras. Muito obrigado, bom dia de evento.